Que alegria estarmos juntos mais uma vez, muito bom. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e nos ajude nesse momento de meditação da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de compartilhar com você um texto de Mateus capítulo 4, versos de 1 a 11, o texto que fala sobre a tentação de Jesus. E eu gostaria que pensássemos nessa experiência de Jesus e aprendêssemos como vencer a tentação. Olha o que diz o texto da palavra do Senhor. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. O diabo ainda o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui está um texto, texto que fala sobre a tentação. O diabo existe. Eu sei que há pessoas que não acreditam, mas nas páginas da Bíblia nós vemos a sua existência desde o princípio, desde o livro de Gênesis, sempre tentando se opor a Deus e a todos aqueles que servem a Deus. Ele é inimigo número 1 de Deus. E assim como nós temos na Bíblia um Deus que atua, que faz coisas grandiosas, nós vemos nas páginas da Bíblia também um inimigo, Satanás, tentando de todas as formas embaraçar, criar problemas a todos aqueles que servem ao Senhor. E nós queremos, nesse momento, pensar um pouquinho sobre como vencer a tentação. Como vencer? Que todo verdadeiro cristão sofre tentação é um fato. Basta ser um cristão verdadeiro e sentiremos isso na pele. Como disse, Satanás é inimigo de Deus e é inimigo de todas as pessoas que servem a Deus. E alguém disse assim: uma pessoa é tão forte como o momento mais fraco da sua existência. E Satanás sabe disso. E ele sempre tentará vencer a luta, vencer a batalha em um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza pode jogar por terra toda a vida de uma pessoa. Um momento de fraqueza pode derrubar os alicerces de uma grande construção que foi iniciada. Um momento de fraqueza pode destruir a vida de uma pessoa e a vida de uma família. Quantas pessoas, pela falta de conhecimento da palavra de Deus e do próprio Deus, criaram seus filhos de forma errada, e com isso enfrentam terríveis dificuldades em seus lares. Não é verdade? Mas essas mesmas pessoas, ao conhecerem o Evangelho, ao conhecerem o poder de Deus,
recomeçaram uma nova fase, né? Recomeçaram uma nova vida, um novo tempo, e agora sob a direção e orientação do Espírito Santo de Deus. Então, reconstruir uma vida ou reconstruir uma família não é coisa fácil. Não pode ser de um dia para o outro. Leva tempo, muito tempo, mas sempre compensa a construção, sempre compensa a reconstrução, tendo como base a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra do Senhor. Precisamos estar alertas o que a Bíblia ensina. O que é mais lamentável hoje são pessoas que conhecem a palavra, entre aspas, mas desapercebidas e tentadas por Satanás, em um momento de fraqueza, derrubaram ou derrubam toda a construção que iniciaram em suas vidas. O que tem de pessoas, que já leram a Bíblia, já estiveram na igreja, hoje fora da igreja, é uma prova de que Satanás ataca e derruba mesmo, Muita gente está caída, muita gente hoje são apenas escombros, construções completamente demolidas. Aquilo que começou um dia, servindo a Deus, buscando a Deus, tudo foi destruído, tudo voltou a escombros. E Satanás, ele procura todas as formas possíveis para destruir vidas, porque esta é a sua missão. Como disse Jesus, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a missão de Satanás: roubar, matar e destruir. Ele rouba a sua alegria, a sua felicidade, o seu prazer, Ele mata seus sonhos e ele destrói a sua vida, destrói sua família, destrói tudo. É preciso aprender, então, como cristãos, a vencer a tentação, vencer aquele que é nosso inimigo e que é inimigo também da nossa família. Entender que Satanás, ele não brinca, ele trabalha 24 horas por dia, 24 horas por dia. Ele não quer a nossa felicidade, e ele nem quer a felicidade daquelas pessoas que estão perto de nós. Então a sua obra é visível para aqueles que estão apercebidos, que vivem em comunhão com Deus, mas a obra fica invisível para aqueles que não têm comunhão com Deus. Parece que nada está acontecendo, não veem a destruição que o inimigo está fazendo no mundo. Observe, por exemplo, o egoísmo mortal que toma conta das pessoas em nossos dias. O egoísmo tão grande que um filho é capaz de matar uma mãe e um pai é capaz de matar uma mãe, marido é capaz de matar a esposa. Gente, que coisa triste o que está acontecendo no mundo. Então, também há cristãos que são capazes, aliás, há cristãos que são incapazes de renunciar aos seus pecados, seus erros, em benefício dos mais fracos, daqueles que são novos na fé. E pior do que isso, há pais cristãos que são incapazes de renunciar seus erros em benefício dos seus próprios filhos. Aí programas indecentes, álcool, drogas, palavrões, muitas outras atitudes inconvenientes que vão influenciando negativamente os seus filhos, a sua família, causando danos terríveis na vida moral e espiritual dos seus filhos. Lamenta-se que a Igreja de Jesus esteja tão cega que não veja o mal, por exemplo, que a televisão tem causado aos pequeninos dentro dos seus lares. Filmes imorais, mensagens pornográficas, coisas indecentes acontecendo dentro de casa e os pais não veem. É inaceitável, por exemplo, que pais crentes estejam em frente à televisão com seus filhos
para ver prática de homossexualismo, lesbianismo, uso de drogas, homicídios, roubos, traição, corrupção, mentira. Tudo isso as crianças estão aprendendo. Eu não tenho dúvida de que o que estão vendo na televisão e às vezes sentados junto com os filhos, verão ao vivo dentro dos seus próprios lares no futuro, lamentavelmente. Se amanhã essas pessoas estiverem vendo seus filhos ou filhas beijando outro do mesmo sexo, ou pedir para morar junto com alguém do mesmo sexo, não precisam se apavorar e nem ficar perguntando por que está acontecendo isso nas suas casas, nos seus lares, porque foi isso mesmo que entrou nas suas casas. Devem lembrar-se que não foram capazes de renunciar às coisas erradas dentro do seu lar por amor aos seus filhos, que precisavam ver um exemplo bom, perfeito, bíblico e que nunca viram. Quantas famílias estiveram unidas diante da TV, vendo novelas, apresentando sexo fora do casamento como coisa natural, e hoje simplesmente seus filhos trazem os parceiros para dentro da sua casa e passam a noite dentro da sua casa, na sua cara, e nada podem fazer. Quando alguém não é capaz de renunciar às coisas erradas, em favor de princípios bíblicos, não tem direito de perguntar: por que está acontecendo isso comigo? Por que acontece isso em minha casa? Ou não tem direito de reclamar de Deus. Precisa assumir os seus erros. A maior parte das famílias não encontra tempo para cultuar a Deus unida e nem pratica a comunhão pessoal diária com Deus, mas encontra tempo para ficar horas diante de um aparelho de TV ou da internet vendo lixo. É apenas uma questão de prioridade. Quando Deus não é prioridade na vida de uma pessoa, em uma família, não há tempo para Ele nas suas vidas e nas suas famílias. Nós somos tentados a fazer muitas coisas erradas, mas não somos obrigados a ceder à tentação. Cristo foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Essa experiência provou e aprovou a humanidade de Jesus. Era uma questão de disciplina pessoal e desenvolvimento de uma preparação para a obra de salvação de toda a humanidade. Hebreus capítulo 2, verso 18, e depois no 4,15 vai falar: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi testado, mas sem pecado. Ao estudar a tentação de Jesus, encontramos um exemplo que podemos seguir para enfrentar os ataques de Satanás contra nossas próprias vidas. Então gostaria de pensar com você em algumas coisas que são fundamentais para vencermos a tentação. Primeiro, para vencer a tentação é preciso ter sensibilidade espiritual, capacidade de reconhecê-la. Satanás é astuto em seus ataques. Embora ele possa não ser necessariamente rápido ou repentino, ele é sutil e sistemático. A palavra enfatiza que a tentação de Jesus ocorreu 40 dias depois que ele havia sido levado para o deserto. Não foi no momento que ele chegou no deserto. Veja bem, 40 dias depois. O texto diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, versos de 1 a 3.
Então o tentador chegou em um momento em que Jesus estava exausto, cansado, sozinho e com fome. Num momento em que Jesus estava pronto para prestar um grande serviço à humanidade, trazer a salvação a todas as pessoas. Muitos têm caído pela falta de capacidade de reconhecer quando a tentação é tentação. É preciso estar atento a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e também coisas que nos envolvem, vão nos envolvendo dia após dia. Vejam que Satanás não tentou Jesus durante 40 dias e 40 noites. Ele esperou 40 dias e 40 noites. E no momento em que Jesus estava no limite, que estava fisicamente fraco pelo tempo de jejum, então ele chegou a Jesus para tentá-lo. Satanás sabe qual é o ponto fraco de uma pessoa, ou o momento em que temos as maiores fraquezas, e é exatamente nesta hora que ele ataca. Ele não ataca nos momentos que estamos fortes, porque ele sabe que no momento que estamos lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus, tendo uma vida devocional bem ajustada, ele não venceria, nós não cederíamos. Mas quando estamos fracos, ele vem, porque ele encontra possibilidade de cedermos às tentações. Isso não quer dizer que ele terá vitória, mas terá possibilidade, de ter uma vitória. Então Satanás ataca especialmente pessoas, que fazem jejum. Mas aqui não é só jejum daquele tempo, de comida, mas que fazem jejum espiritual. O que quer dizer isso? Pessoas que abandonam a oração e a palavra de Deus, que abandonam a sua comunhão com Deus. Cuidado você, que está fazendo jejum na sua devocional, na sua vida de comunhão com Deus. Você que não está se alimentando da palavra, da oração, que não tem comunhão com o Senhor. Então, quando um cristão cessa de se alimentar espiritualmente, é presa fácil de Satanás. Quem não estuda a palavra de Deus, que não gasta tempo em oração, a qualquer momento pode ceder à tentação e cair. Então essa é a grande lição primeira que aprendemos aqui. Precisamos então conhecer. Outra coisa, para vencer a tentação é preciso compreendê-la. Para Jesus, a tentação envolveu o corpo, o intelecto e as emoções. Isso inclui dúvidas sobre a sua própria divindade. Satanás chegou dizendo: se tu és o Filho de Deus. É claro que Jesus era o Filho de Deus, e ele sabia de onde tinha vindo, mas Satanás chega apresentando uma dúvida: se tu realmente és Filho de Deus. Depois de ter tentado Jesus a satisfazer as suas necessidades legítimas, de forma ilegítima, diz o texto: e chegando o seu tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Cuidado com expressões, como essa. Você não crê em Jesus? Por que está passando por isso? Você não crê em Jesus? Quem crê em Jesus passa necessidade, tem problema? Cuidado com essas expressões, porque o inimigo sempre chega colocando em dúvida Deus, Jesus, a divindade de Jesus, a nossa fé, a nossa crença. Então, nós temos necessidades físicas, mas não podemos ceder à tentação de resolver nossos problemas de forma ilícita. Porque então, estou com fome. Então eu vou roubar para me alimentar. É resolver o problema de forma ilícita. Então, você não é filho de Deus? Por que está com fome?
manda que estas pedras sejam transformadas em pães. Então essa foi a primeira tentação, uma necessidade física que Jesus tinha 40 dias e 40 noites sem comer, e ele estava com fome, e ele foi tentado a transformar pedras em pães para suprir a sua necessidade física. Segundo, depois desse período, Jesus foi tentado a fazer algo espetacular. Diz os versos 5 a 7. Então o diabo o transportou para a cidade santa e o colocou lá no pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhes Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja, nessa segunda investida, antes que Jesus usasse a palavra, Satanás já a usou. Satanás queria que Jesus se jogasse da torre do templo. Há uma tendência para o espetacular. Para algumas pessoas, se não acontecer o espetacular é porque não há fé. Há pessoas jogando óculos fora, pisando em cima do óculos, pessoas que param de tomar remédio, né? É claro que depois tem que fazer um novo óculos, né? Depois tem que voltar ao médico e pedir uma nova receita, mas querem fazer coisa espetacular. Algumas chegam a parar de tomar remédio, dizendo, não, agora pela fé eu vou parar, e morrem, né? Aí tem gente querendo pular no fogo, querendo ressuscitar mortos, querendo alguma coisa espetacular. A proposta de Satanás é exatamente essa, é que alguma coisa espetacular aconteça. É a proposta dele, né? Então a Bíblia, por exemplo, ela não diz que se o crente tomar veneno, a Bíblia diz lá, se o crente, se por acaso for envenenado, nenhum dano lhe fará. E aí tem gente querendo tomar veneno para ver, né? Cuidado com isso, cuidado, né? Cuidado com o espetacular. Jesus foi desafiado a pular da torre do templo. Se fosse como muitos cristãos fanáticos, ele teria pulado, né, da torre do templo. Então, há tanta gente amostrada em nossos dias em busca do espetacular que dá medo. Então Deus não precisa usar as fórmulas de Satanás para demonstrar o seu poder. Ele sabe como deve fazê-lo. Na última investida, Jesus foi tentado a tomar um atalho para o governo mundial. Não precisava passar pelo caminho da cruz. Satanás queria desviar Jesus da cruz. Olha o que diz o texto. Novamente o diabo o transportou para um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória destes reinos, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então Satanás ofereceu a Jesus o trono para governar as nações, ofereceu a Jesus os reinos do mundo, sem contudo ter que passar pelo Calvário. Satanás é mestre em oferecer coisas fáceis, né? Então qualquer pessoa que quiser adorá-lo, ele oferece coisas fáceis, né? Me adore e você será rico, me adore e você não terá problemas. Então ele gosta de oferecer coisas assim, curas, dinheiro, posição social, uma infinidade de coisas, e ele não tem nada, mas oferece, né? Muitas pessoas estão cedendo às tentações e depois ficam presas a ele, né? Suas vidas ficam amarradas para sempre. Então há pessoas que dariam tudo para ficar ricos, para conseguir posição, para receber curas, mas não querem passar pelo caminho da cruz. Jesus rejeitou qualquer oferta e passou pelo Calvário, pois esse era o plano de Deus para a sua vida.
Deus tem sua forma de trabalhar e para isso precisamos andar em seus caminhos. Mas Satanás sempre apresenta atalhos. Cuidado com os atalhos. Você quer ser abençoado? Tudo que ele puder fazer para nos desviar da nossa comunhão com o Senhor, ele fará. Então você precisa de Jesus. Quer bênção para a sua vida? Jesus tem muitas bênçãos para lhe dar. Terceiro, para vencer a tentação, você precisa reconhecer o tentador. Satanás tem 3 apelos para fazer. Primeiro apelo é dirigido às necessidades imediatas, fome, sede. Nada mais razoável do que fazer pão, quando se está com fome. E Jesus estava 40 dias sem comer, e comer era a sua maior necessidade. E Satanás apelou para o pão. Segundo apelo que ele fez, o segundo apelo de Satanás foi o de encorajar Jesus a ser mais religioso, a ser fanático, a ponto de se tornar presunçoso, presunçoso além dos limites da fé. Aqui muitos têm cedido, deixam suas igrejas para correr atrás de uma fé mais poderosa, mais capaz de coisas extraordinárias. Ele disse: Jesus, você não é filho de Deus? Pula daqui para baixo e os anjos vão te pegar. Então tem muita gente atrás do extraordinário. Cuidado com o apelo que ele está fazendo para a pessoa ser mais religiosa, fazer coisas presunçosas. E às vezes sai aquela ideia: lá naquela igreja o pastor assopra e todo mundo cai, o povo recebe dedo de ouro, está acontecendo isso, aquilo, e aí as pessoas estão correndo feito doido de um lado para outro, pessoas completamente vazias de Deus. Então começam a buscar coisas que vão além da fé e acabam caindo no precipício da incredulidade. E muitas dessas pessoas que correram atrás dessas coisas extraordinárias hoje estão fora da igreja, e muitos outros morrerão fora da igreja, fora do evangelho, correndo atrás de coisas extraordinárias. E então eu conheço muita gente assim, que foi tão santo, tão justo, tão cheio de fé, e hoje são incrédulos. Então a fé precisa crescer com as experiências diárias. À medida que conhecemos a Deus, à medida que conhecemos a palavra de Deus, que nos aprofundamos na comunhão, nós crescemos em nossa vida de fé. Não há um caminho espetacular para isso, não há caminho fácil, não existe atalho para isso, não. Mas Satanás vai querer colocar um atalho aqui na sua vida, Você quer crescer na fé, quer ser um crente espetacular, então ele vai apresentar coisas para você conseguir isso do dia para a noite. Isso é mentira, isso é falso. Quer ser um crente abençoado, espetacular, você vai ter que gastar tempo em comunhão com Deus, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, em oração, procurando consertar a sua vida, deixando o Espírito Santo de Deus encher a sua vida. Aí você vai ser espetacular. O terceiro apelo de Satanás foi para que Jesus se tornasse poderoso, rico, dono do mundo, o que muita gente está atrás hoje. Ofereceu a Jesus o que já era de Jesus, o que é de Jesus, o mundo, as nações. Então foi o apelo para conquistar honra e poder e riqueza sem esforço, sem trabalho. É isso que muita gente quer, Então no meio evangélico está a teologia da prosperidade, oferecendo mundos e fundos, sem a pessoa se esforçar. Então tem gente morrendo aí, tentando conseguir essas coisas, mas não é assim que funciona. Então veja bem, precisamos olhar para a palavra de Deus. Se você é pobre e está passando por alguma dificuldade financeira, lembre-se que Deus tem bênçãos para a sua vida, Ele vai abençoar a sua vida. Busque o Senhor, confie nele e Ele vai lhe abençoar.
Está doente, Deus vai abençoar a sua saúde. Nós cremos na cura. Deus é um Deus que cura, né? Mas não é como esse pessoal da prosperidade. Se você é pobre é porque está em pecado. Se você está doente é porque está em pecado, né? Só quem é rico que não está em pecado. Só quem está com saúde que não está em pecado. Isso aí é uma teologia falsa. Não é o que aprendemos na Bíblia Sagrada. Veja que Jesus nunca ofereceu riqueza, mas Ele prometeu abençoar nossas vidas. Só que em nossa visão materialista, né, nós associamos as bênçãos de Deus a riquezas, e a maioria dos cristãos só associa coisas materiais e não a riqueza espiritual. Quantos ricos estão vivendo na maior pobreza de suas vidas, sem Deus, sem salvação, completamente perdidos? Quando morrerem, tudo vai ficar aqui. E quantas pessoas pobres, às vezes morando na comunidade, vivem tão ricos, felizes, porque conhecem a Jesus e sabem que tem, né, o seu lugar reservado no céu. Então, Satanás oferece muito porque ele é enganador, mentiroso, ladrão, salteador. Ele oferece o mundo porque ele não tem nada, o mundo não lhe pertence, né? Ele está oferecendo o que não é dele, né? O mundo pertence a Deus, mas como é ladrão e salteador, então oferece aquilo que não tem. E mais uma coisa, para vencer a tentação, é preciso ter capacidade para resisti-la. A Bíblia diz que não nos vem tentação diferente das que são comuns a todos os cristãos. Deus nos propicia um escape para cada tentação. Olha o que diz Paulo, primeira carta aos Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar. Antes, com a tentação, dará também o escape. Que lindo, né? Então, se queremos vencer a tentação, faremos bem em evitar o lugar da tentação. Se a experiência nos diz que há perigo em determinados lugares, nós somos ameaçados nesses lugares, é melhor não permanecer neles. Cuidado com ambientes que são contrários à vida cristã. Cuidado com determinados amigos profanos, mentes sujas, corrompidas. Cuidado com lugares desertos. Cuidado com músicas profanas e sensuais. Elas induzem à prostituição, ao consumo de drogas. Muitas músicas estão ligadas ao uso de drogas, ao consumo de drogas. Temos que ter cuidado. Temos que ter sensibilidade e entender, né, as coisas que nos sugerem, né, ao pecado, nos sugere o pecado, a nos afastarmos de Deus. Cuidado com alguns tipos de programas na televisão, novelas imundas, né, que são usadas para perverter a mente não só das crianças, mas também dos adultos. E depois que começamos a ver essas coisas, tudo passa a ser normal. São portas abertas para a tentação, né? Então, quem não sabe o lugar, né, o lugar onde se sente tentado, né? Quem não sabe o lugar onde se sente tentado? Todos nós sabemos, né? Quem não sabe o programa que me tenta? Quem não sabe o que na internet tenta? Então nós precisamos evitar. Então a fidelidade, a oração também ajuda a resistir à tentação. Por isso Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. É necessário que nos preparemos com a palavra de Deus. 3 vezes Jesus usou a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Jesus usou a palavra de Deus para cada ataque de Satanás. Para cada investida, ele tinha uma passagem das Escrituras decorada na sua mente, no seu coração. Primeiro ataque, né? Quando ele disse: tu não és o filho de Deus,
Então transforma estas pedras em pães. Jesus usou Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Estava lá, Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No segundo ataque de Satanás, você não é o filho de Deus? Lança-te daqui para baixo e os anjos te sustentarão. Jesus usou Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Não tentareis ao Senhor vosso Deus, como tentaste em Massá. Para o terceiro ataque, se prostrado me adorares, te darei todos os reinos do mundo. Jesus usou Deuteronômio capítulo 6, versos 13 e 14. Ao Senhor teu Deus temerás, e só a Ele servirás, ou não servireis a outros deuses. Então Jesus conhecia a palavra de Deus, ele cria na palavra de Deus, obedecia a palavra de Deus e recitava a palavra de Deus, e Satanás foi derrotado. Então, se há cristãos derrotados hoje, é porque não conhecem a palavra de Deus, não estão lendo a palavra, não estão decorando a palavra, não estão levando a sério os ensinos de Jesus, estão brincando com a vida cristã, brincando com Satanás. Isso é perigoso. Então convidamos a todos para uma reflexão profunda sobre a sua própria vida espiritual. Como está a sua vida espiritual? Que tipo de cristão é você? Só de nome? Apenas um religioso? Uma pessoa sem vivência com Deus, sem compromisso com Deus? Convidamos a todos para um reconhecimento sincero, da sua situação espiritual, primeiro, mas também que possam reconhecer que existe tentação. É preciso reconhecer a sutileza do tentador, e precisa conhecer os meios deixados por Deus para vencer Satanás. É preciso conhecer a palavra de Deus e usá-la no momento oportuno. Então esse é o grande desafio para todos nós, diante desse texto bíblico. Todos nós somos tentados, nós, que eu digo, pessoas que servem a Deus, são tentados por Satanás, mas próprio Deus nos dá o escape. Então que o Senhor nosso Deus abençoe a todos vocês, e os ajude no momento da tentação a responder, a enfrentar o inimigo e vencer a tentação. Que o Senhor nos dê vitória sobre a tentação. Então esse é o meu desejo, e é isso que a Bíblia apresenta para cada um de nós. Deus te abençoe e te ajude, Aí você tem argumentos e tem textos bíblicos que ensinam como vencer a tentação. Seja você um vitorioso sobre Satanás. Amém.